pensar com vocês e de trazer é a respeito da abordagem. Deu certo aí? É porque como eu não tenho nada aqui, eu vou precisar ali. Ah, a cor. Mas por que mudou? Desconfigurou? Mudou a cor. Bom. Mas mudou a cor que eu tinha colocado. Bom, enfim, vamos falando aqui enquanto eles colocam. A primeira coisa que eu quero, pensar aqui com vocês é em relação à abordagem deste tema mesmo, que foi o que eu já comecei a falar um pouquinho. Por quê? Porque este é um tema, que para ser abordado, ele precisa de muita sensatez, e base bíblica. Então, se a gente ficar aí nas especulações e o que as pessoas dizem, e isso não vai ser muito produtivo. Então, a gente pode, às vezes, cair até em falsas doutrinas, em teorias que não condizem com a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é que para abordar esse tema, a gente precisa disso, sensatez e base bíblica. O que pode, quais são as abordagens que existem em relação a esse tema? A primeira abordagem que a gente tem é quando há uma supervalorização, Então, quando as pessoas dão mais ênfase, do que é o adequado, do que é o esperado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque primeiro, anjos e demônios, são seres criados por Deus. Então, todos eles estão estão debaixo da autoridade de Deus. E eles não podem ter, mais ênfase do que o próprio Cristo, do que o próprio Jesus. Então, a gente enfatizar mais a eles do que a Cristo, isso já é um erro, Às vezes, essa ênfase, ela pode acontecer tanto no sentido de se falar muito, de buscar muito. Vamos pensar aqui em relação aos anjos. Então, de querer muito ter experiências, de repente ver anjos, ou de ter experiências que envolvam anjos, ou até mesmo adorar a anjos, orar a anjos, Então, isso foge do que a Bíblia nos ensina, porque o nosso foco, o alvo, sempre é Cristo. Então, os anjos também estão, sob a autoridade de Cristo. E Cristo é o centro sempre. Então, esse misticismo, como este é um tema, que gera muita... a imaginação, a imaginação, ela fica muito produtiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque é algo que a gente não vê. Tudo que faz parte do mundo espiritual, tudo que foge do nosso controle, tudo que nós não conseguimos ver ou sentir assim fisicamente, isso pode gerar muitas imagens ou muitas teorias ou muitas coisas que não são reais e não são verdadeiras. Então, este misticismo e esse excesso da busca pelo desconhecido, pelo místico, pelo sobrenatural, nesse sentido, tem que ser evitado. Por outro lado, às vezes, aqui a gente falou de anjos, mas também demônios, muitas vezes as pessoas atribuem tudo aos demônios, e aí acabam demonizando tudo. Então, o pecado vira culpa do demônio, tudo que acontece de ruim é o demônio, e acaba tirando a responsabilidade do ser humano. Então, este é um outro perigo que a gente tem que evitar. Além disso, uma outra abordagem, que é a primeira que aparece ali, é ignorar. O oposto também é um risco, é um perigo. A gente ignorar a existência de anjos e de demônios, ou negar a existência, fazer como os saduceus, Os saduceus, eles negavam
a existência, né, dos anjos, eles negavam a ressurreição. Então, por quê? Porque era algo que, né, como saía do controle, do que a gente consegue ver e sentir, então eles negavam isso. E muitas pessoas negam, falam, não, isso não existe, isso é balela, isso é... Não, então ignorar ou negar também, tanto a existência de anjos e de demônios, este é outro perigo, não é essa postura que a gente tem que ter. Porque a palavra nos fala disso, a Bíblia fala. Então quer dizer que é algo que é real e que existe, né? E então qual seria a melhor abordagem? Qual seria a abordagem correta? É reconhecer a existência de tais seres espirituais e de sua submissão a Deus. Então lá em Colossenses 1, né, quem tiver com a sua Bíblia aí e quiser abrir lá comigo, Colossenses no capítulo 1, os versículos 15 e 16, Colossenses 1, 15 e 16, vai falar sobre Cristo, né? E ele vai, né, Paulo aqui vai dizer aos Colossenses sobre quem é, né, Cristo, o caráter de Cristo. E aí ele diz assim, olha, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando a gente pensa isso aqui, né, tudo, né, foi criado por meio dele e para ele, ele é o centro. Ele é o centro. Então, a gente não pode tirar o foco. Se a gente, né, qualquer coisa que a gente for estudar, tudo que a gente for aprender na palavra de Deus, a gente não pode perder esse foco, que é Cristo. Ele é sempre o centro. Nada pode ter mais holofotes, nada pode ter mais, né, glória, nada pode ter, né, mais a nossa atenção do que Cristo, né? Então, e Ele é o único digno da nossa adoração. Ele é o único a quem a gente, né, se dirige em oração, né? Nosso Deus. Nenhum outro ser é digno de que a gente, né, se dirija em oração. Então, só Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Otávio. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre a abordagem desse tema. Depois, como esse tema eu trouxe aqui, né, no segundo slide, é a questão da doutrina que trata desse tema, né? Esses nomes que às vezes soam um pouco estranho, né? Angelologia, angeologia e demonologia. Então, o que seria isso, né? Angelologia ou angeologia, né, é a doutrina dos anjos. Então, é a doutrina que estuda os anjos. Isso faz parte da teologia. Então, dentro da teologia, né, a gente tem a angelologia ou angeologia. Antes usava só essa denominação, né? Angelologia, por causa de ângelos, né, que é a origem desse termo. Mas hoje em dia já se usa também angeologia. Lembrando que é diferente de angiologia, né? Que angio vem, né, remete ao coração, né? Então, ao estudo das veias e artérias e tal. Então, não é isso. A gente não está falando de medicina aqui. Então, angelologia e angeologia é a doutrina dos anjos. E demonologia é a doutrina dos demônios. Então, isso é uma doutrina, é uma parte da teologia que se destina a estudar esses assuntos, tá? Então, não é nada, né, fora do que a gente tem que conhecer. Isso faz parte da teologia, isso faz parte dos temas que a gente estuda dentro da palavra de Deus. E o que são, né? Como que a gente pode definir, então, anjos e demônios, né? O que eles são? Então, eles são seres espirituais criados por Deus. Então, são seres, então não é uma força, né? Não é uma força, é
um ser. Só que é um ser espiritual. Se ele é espiritual, ele não é físico, não tem corpo físico, ele é espiritual. Mas ele é criado por Deus. Se ele é criado por Deus, quem está acima dele? Quem o criou. Porque a criatura não é maior que o Criador, né? Então, eles são criados por Deus. Tanto anjos quanto demônios são seres espirituais criados por Deus. Eles possuem juízo moral e alta inteligência. Como são seres, eles possuem intelecto e eles possuem emoção e vontade. Então, eles têm uma inteligência e têm também um juízo moral. O que é isso? De saber o que é certo e o que é errado. Tanto que alguns anjos se rebelaram, né, contra Deus. Então, por quê? Porque tem esse senso, né, esse juízo moral. E eles não possuem, então, corpos físicos, porque são espirituais. Lucas 20, 36. Lucas, capítulo 20, o versículo 36. Então aqui, olha, diz assim, porque aqui é aquele trecho, né, que os saduceus mesmo, né? Os saduceus estavam perguntando para Jesus, querendo pegar Jesus, né? Ali em uma contradição, apertando ali, fazendo, né, as perguntas sabatina. E aí vão perguntar então sobre aquela mulher que no dia da ressurreição, se ela casou, o marido morreu, ela casou com outro, foi casando com os irmãos todos. Depois na ressurreição com quem que ela ia ficar, né? Quem que seria o marido dela? E aí Jesus vai dizer, né, que eles não se casam nem se dão em casamento. Então fala lá no 36, ó, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui Jesus ele está comparando, ele falando assim, olha, não podem morrer porque são iguais aos anjos, ou seja, não tem corpo físico, né? Então por isso se assemelham aos anjos. E é daqui também que vai surgir, né, a conclusão de que os anjos, né, não têm sexo, vamos dizer assim, masculino e feminino, e nem também se casam, nem tem, né, porque não tem corpo físico, e também como Jesus faz essa comparação, então não teria esse tipo de relacionamento, né, são seres espirituais e que não têm corpos físicos. Pode passar, tá? Aí aqui eu trouxe, né, duas imagens que, assim, sempre que a gente pensa, né, nesse tema, podem vir várias imagens à nossa mente. Mas como é um tema muito polêmico, um tema, né, que como a gente falou, muito místico e tal, isso já inspirou muitos artistas. Então, muitas obras, né, que ficaram famosas, muitas obras, pintores, né, muito conhecidos e ficaram famosos por suas obras representarem esses seres, tanto anjos como demônios. Mais anjos, né, porque a figura do anjo é mais atrativa, né, mas tem também aqueles que representam os demônios. Mas aqui a gente pode ver duas representações, né? Então, como que um artista vai representar algo que de repente ele não viu? Então, essas representações elas podem mudar, né? Se você procurar as imagens ou, né, pinturas que são referentes a esses seres, você vai encontrar de tudo, né? Então aqui a gente tem duas representações. Então sempre está ligado ali a um ser com asa, né? Mas só que percebam que o corpo, a única imagem que a gente tem de corpo é do corpo humano. Então a representação é de como se fossem seres humanos com asas. Porque nós não sabemos, isso é algo que foge da nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender, nós somos limitados. Então o que nós temos são algumas descrições na Bíblia. E como faz referência, né, às asas, então essa é uma representação que é feita. Mas se é assim, se não é, né, nós não temos certeza. Mas é um tema que gerou, né, muita inspiração artística. Então tem muitas obras que foram feitas, né, expressando então esses seres. Então aqui foi mais para ilustrar mesmo.
Volta um, por favor. Né? É esse mesmo? Esse. Então, a palavra anjo, né, ela ocorre cerca de 275 vezes nas Escrituras. 275. Então, embora seja um tema, né, assim, um termo que aparece muitas vezes, não é um tema que é muito explorado no sentido de ser muito bem definido ou explicado. Então, nós temos, né, vários versículos que fazem referência, mas ainda é pouco para a gente conseguir compreender, né, a grandeza desse tema. Então, mesmo porque a gente é limitado mesmo em relação às coisas espirituais. E aí é que está essa dificuldade. E é por isso também que surge tanta dúvida e é por isso que surge tanta coisa em relação a isso, né? A origem deste termo, anjo, vem do hebraico, então, malak, eu não sei se é assim que fala, né? Malak, e do grego ângelos, e ambas significam mensageiro, tá? Essas palavras, elas são usadas tanto, né, para se referir a anjos, como a demônios, a anjos caídos também. Elas ocorrem nas duas situações, tá? E os outros termos que aparecem, né, e fazem referência também a esses seres são espíritos, principados, potestades, autoridades, soberania, tronos, forças espirituais, rudimentos do mundo, né? Às vezes aparece também como filhos de Deus. Em alguns lugares a expressão filhos de Deus está se referindo a anjos também, né? Então, são vários termos que são usados na Bíblia para fazer referência a estes seres. Pode passar. Tá? E aí, quantos anjos e demônios existem? Né? Quantos são? Nós não sabemos. Não existe um versículo que diz existem tantos anjos, tantos demônios. Mas, né, lá em Hebreus 12, 22, vai falar de incontáveis hostes de anjos. Né? Incontáveis hostes de anjos. Então, é uma imagem que a gente tem de que existem muitos, né? São incontáveis. Então, a gente não sabe esse número, a gente só sabe que são muitos, tá? E mesmo porque, pelo que a gente vai ver aqui que são os ministérios, né? As funções do anjo, que seria, por exemplo, proteger, né? Mesmo que ele consiga, por ser um ser espiritual, ele pode se locomover com mais facilidade do que a gente, né? Então, daqui para lá, por exemplo, não precisa dar a volta, já vai direto. Agora, se ele tem essa função, se os anjos têm essa função de guardar as pessoas, então não vão ter assim 3 ou 4 anjos, né? Tem que ter mais, porque imagina quantos seres humanos, quantos lugares, que tamanho que é esse planeta. Você pensar que tem anjo espalhado aí para todo lado, poucos eles não são, né? Então são incontáveis. E existe uma hierarquia, chegou na palavra, porque o tema, né, Edinho? O tema é hierarquia, mas quando a gente até estava conversando assim com o pastor um pouquinho, a gente ficou assim, né, bom, hierarquia, quando a gente pensa só na hierarquia, não existe muita coisa sobre a hierarquia, né? Então, a gente tem algumas coisas, né, algumas informações sobre essa hierarquia, mas não é, né, algo que é tão claro e não tem assim, tanto assunto referente a isso. Então eu vou falar disso, mas vou falar de outras questões também que envolvem este tema. Então, qual seria a hierarquia em relação aos anjos, gente? Essa hierarquia, ela aparece na Bíblia e ela fica bem marcada em alguns versículos. Então, a gente tem primeiro a citação então do arcanjo Miguel. Então, esse termo arcanjo, ele aparece na Bíblia, né, nestes textos. Então, a gente pode dar uma olhadinha e a gente vai ver que este arcanjo, ele é colocado, né, na hierarquia, ele é colocado num nível alto, né, como se então ele fosse o primeiro, né, nessa hierarquia. Então lá em Judas 9, vamos lá.
Judas, antes de Apocalipse. Judas 9. Judas, embora seja um livro, né, que só tem um capítulo, ele tem algumas menções aí em relação aos anjos. Então Judas 9 vai dizer, olha, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então aqui, olha, o arcanjo Miguel, aqui faz referência a uma luta do arcanjo Miguel com o diabo por causa do corpo de Moisés, né? Então houve essa disputa, isso foi relatado em um livro apócrifo, então ele não está, né, aqui na nossa Bíblia, no Antigo Testamento isso não aparece, mas é algo que foi relatado num livro apócrifo e depois aqui Judas traz, né, na sua carta aqui, falando dessa luta, então, do arcanjo Miguel com o diabo, né? E percebam que, qual foi a postura? Ele, então o arcanjo Miguel, que está, né, ali no topo da hierarquia, ele, quando lutou com o diabo, ele não se atreveu a proferir juízo. O que ele disse? O Senhor te repreenda. Quer dizer, o arcanjo Miguel, mesmo tendo poder, os seres espirituais, né, tanto anjos quanto demônios, eles têm poder, né? E mesmo ele tendo poder, ele buscou a autoridade de quem? De Deus. O Senhor te repreenda, né? Depois lá em 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Tessalonicenses 4,16, que é quando Paulo vai ensinar então os cristãos ali de Tessalônica sobre, né, o arrebatamento. Ele vai dizer, 1 Tessalonicenses 4,16, olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Aqui fala, ouvida a voz do arcanjo. Então, é claro que nós não sabemos, mas só existe um arcanjo? Tem mais arcanjo? Aqui, a informação que nós temos é do arcanjo Miguel. Se existem outros, se é um só, isso, pelo menos eu não consegui encontrar, né? Eu não tenho conhecimento. Então, é isso que a gente sabe. Ele é um arcanjo e ele vai, né, participar aqui, então, nesse momento aí da volta de Cristo, né, que do arrebatamento, quando o Senhor der a palavra de ordem, vai se ouvir a voz do arcanjo e vai ser ressoada a trombeta de Deus. Então, percebam que os anjos vão ter participação nesse momento aí do arrebatamento, do juízo final. Em vários momentos de Apocalipse, a gente pode ver essas, né, as profecias incluem a ação dos anjos, tá? Apocalipse 12:7. Apocalipse 12:7. Aqui então falando, né, do final, né, uma profecia aqui. Então, olha, houve peleja no céu, né, da grande tribulação aqui. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então aqui falando novamente de Miguel, né, durante a tribulação, nessa batalha que vai acontecer. E lá em Daniel também, a gente vai ver falando, lá no profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo 10. Vocês vão ficar bom de Bíblia hoje, hein? Daniel 10, o versículo 13 e depois capítulo 12, versículo 1. Então, ó, Daniel 10, 13 diz assim, olha... mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis
da Pérsia. Então aqui foi, né, da oração de Daniel, mostrando aqui que existe uma batalha espiritual, né? Nesse texto de Daniel a gente consegue perceber que existe um mundo espiritual que nós não temos dimensão, nós não sabemos o que acontece, né? Quando um cristão ora, a gente não sabe o que acontece nas regiões aí celestiais, nas regiões, porque espirituais a gente não sabe, a gente não consegue ver. Mas aqui mostra que houve uma batalha. Então, quando fala o príncipe do reino da Pérsia, está se referindo a Satanás. E que houve uma batalha entre Miguel e ele para impedir que a oração de Daniel chegasse. Então, vai chamar aqui Miguel de um dos primeiros príncipes, tá? E no capítulo 12, um pouquinho para frente aí, no capítulo 12, o versículo 1 fala assim, olha: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, olha, o grande príncipe, ele é chamado então de arcanjo, ele é chamado de um dos primeiros príncipes e ele é chamado de o grande príncipe, tá? Então, são nomes, são títulos que são dados aqui a Miguel, que é conhecido como arcanjo. Então, provavelmente, na hierarquia, ele o que teria mais autoridade, ou mais poder, vamos dizer assim, né? Como que isso é feito também, a gente não sabe exatamente. Mas, continuando nessa questão da hierarquia, pode passar, por favor. A gente tem, além do arcanjo que fala de Miguel, a gente tem os querubins e os serafins, né? Então, querubins, o que seriam esses querubins? Querubins também são anjos, e são anjos que estão muito ligados à santidade de Deus. Sempre que fala de querubim, está falando da santidade, tem relação com a santidade de Deus. Então, lá em Gênesis 3:24... Gênesis 3:24, que Gênesis 3, a gente vai ver quando teve a queda, né? Então, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e aí o que acontece? Adão e Eva pecaram, e aí eles perderam a comunhão com Deus, né? O pecado entrou, e a partir desse momento, então, a morte, né? O salário do pecado é a morte. E aí, Deus então vai dizer, Gênesis 3:24. Então diz lá, olha. Então no 23 fala que Deus os lançou fora do jardim do Éden. E depois, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, para impedir que o homem agora, em pecado, né? Aquele homem que estava separado de Deus e que estava condenado à morte, vamos dizer assim, para que ele não chegasse até a árvore da vida, Deus colocou querubins. Então, o querubim é aquele que está ligado à santidade de Deus, né? Ele vai proteger ali para que ninguém chegue diante da santidade de Deus. E em Ezequiel 10, vai fazer referência também, né, aos querubins, chamando de seres viventes. Então, essa expressão seres viventes também é utilizada na Bíblia, e Ezequiel 10 vai falar, no capítulo todo vai falar. Então, ele começa a falar no versículo 1, ele já fala, né, no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins, né, ele fala, e depois em outros versículos ele vai falar dos seres viventes, né? Então aqui, deixa eu achar o versículo aqui, que eu não marquei ali. No versículo 20 ele fala: são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Então Ezequiel tem uma visão aqui, e ele
identifica, ele vê esses seres viventes e ele, então, foi revelado a ele que eram querubins. Então, o querubim, ele está ligado muito à santidade de Deus. Além, então, do arcanjo, dos querubins, nós temos também os serafins, né? Os serafins, eles estão ligados à adoração a Deus. Então, quando fala de serafim na Bíblia, está lá em Isaías 6, é aquele texto tão conhecido, né? Que a gente sempre lê aqui, Isaías 6, do 1 ao 3. Isaías capítulo 6, do 1 ao 3. Que vai falar então, né, dessa experiência, né, e dessa visão que o profeta Isaías teve do trono de Deus. Então ele fala, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, os serafins aqui, eles são descritos, né, como tendo 6 asas, 6 pares de asas, e eles estavam fazendo o quê? Adorando a Deus, adorando, santo, santo, santo. Então, o serafim, ele está ligado à adoração a Deus. Então, com certeza, né, existem muitos serafins, né, e querubins, porque percebam que quando fala arcanjo, fala no singular, mas quando fala querubins e serafins, já fala no plural. Então, não tem aqui, né, nomes de querubins ou de serafins, só tem o nome do arcanjo Miguel, e depois a gente vai ver que tem o nome do anjo Gabriel, né? Daqui a pouco a gente vai falar também. Mas são só esses 2 nomes de anjo que aparecem. Quantos nomes de anjo vocês conhecem? E o Rafael? Com El. E da onde será? O Rafael, ele está no livro apócrifo de Tobias. Então, no livro de Tobias, aparece o nome anjo Rafael. E aí, por isso que, então, muitas pessoas falam, não, é nome de anjo e tal. Mas, né, nós, como Tobias não é considerado um livro, né, canônico, ele faz parte dos livros apócrifos, então, nós consideramos que nomes de anjos que aparecem na Bíblia são só Miguel e Gabriel. E, além disso, querubim. E anjo da guarda? Será que existe anjo da guarda? Salmo 91, 11. O que diz lá? Salmo 90. Tem gente que tem Bíblia em casa e não lê, mas fica aberta no Salmo 91. Verdade. E aí fica lá aberta como se a Bíblia aberta no Salmo 91 protegesse. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91 que protege. É o Deus da Bíblia do Salmo 91 que protege, né? Os anjos que ele envia. Então não é a Bíblia aberta no Salmo 91. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, é um salmo que fala, né, da proteção, né? Deus nos protege e Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos proteger. E Mateus 18, 10? Mateus, lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 18, 10. Fala lá assim, olha, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Muitos utilizam este versículo para se embasar nessa teoria de anjo da guarda, que cada um teria um anjo da guarda. Existem os que concordam e existem os que discordam. Então, tem teólogos que concordam e que acham que realmente
cada um teria um anjo da guarda. Agora, não sei, né? Não me façam perguntas do tipo, quantos anjos da guarda? Se um morre, o anjo da guarda passa para o outro, é de pai para filho, como é que faz? Essa era a tua pergunta? Não sei. Como que a gente vai saber? Agora, isso não quer dizer que cada um tenha um anjo. Muito menos que a gente tenha que antes de dormir fazer oração para ele. Ninguém tem que fazer oração para anjo. Porque a nossa oração é só a Deus. E a Bíblia diz que há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Só. Então, se há um anjo da guarda por pessoa ou não, não fica claro. Mas que Deus manda os seus anjos para nos guardar, Ele manda. Se é um por pessoa, um para cada dois, um para cada... Gente, se o anjo dá conta, o que tem ser um para 10, um para 15, não é? Ele está dando conta de proteger, não tem problema. Não tem que ter um só para mim, a gente é egoísta. O ser humano é egoísta, quer um, não, eu tenho o meu. Então, o meu, e o meu tem que ser o melhor lá, o arcanjo. Eu quero o Miguel, né? Eu quero... Não. Hã? Sim, existe. Vixe, quando eu era pequena eu aprendi, eu tinha que repetir isso, não vou nem falar. O Edinho está falando de que tem uma oração que é feita para o anjo, eu estou falando, né? Existe, um tanto de gente já deve ter lembrado aí, eu aprendi, mas já esqueci. Mas eu aprendi. Então, o anjo da guarda, né? Não que a gente não tenha essa certeza, mas que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar, Ele dá. Esse é um dos ministérios dos anjos, que é nos guardar e nos proteger. Pode passar. Então, em termos de hierarquia, a gente viu que tem arcanjo, querubim, serafim e os anjos, né, que nos guardam, que a gente não sabe também se são os mesmos, se são diferentes, mas são esses os nomes que a gente consegue perceber aqui na Bíblia. Agora, e o ministério dos anjos? Qual é a função, então? O que os anjos, né? Em que situações que eles aparecem na Bíblia? Então, assim, quando a gente vai procurar sobre anjo, embora tenha 275 ocorrências, né? Não é tão evidente, não tem tanta coisa assim sobre eles. Mas a gente percebe que nos evangelhos, né? Quando se refere ao ministério de Cristo, os anjos, eles atuaram muito. Eles tiveram uma participação muito importante. Então, Deus, ele tem, né, o seu propósito para usar os anjos também. E teve um momento em que os anjos tiveram uma maior participação, vamos dizer assim. Então, em relação a Cristo, olha, eles predisseram e anunciaram o nascimento de Cristo. Então não foi o anjo que apareceu para Maria, não foi o anjo que apareceu para José, não foi o anjo... Então assim, os anjos foram, né, instrumentos de Deus para anunciar o nascimento de Cristo. Como que, né, aqueles pastores descobriram onde estava Jesus, onde os magos do Oriente descobriram onde estava Jesus para ir lá adorar, foram os anjos. Os anjos foram usados por Deus. E é aqui que fala do anjo Gabriel, Lucas 1:26, vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, gente, dos 4 evangelhos é o que mais dá ênfase aos anjos. É o Evangelho de Lucas. Então, se você gosta de anjo, pode ler o Evangelho de Lucas, que vai falar bastante de anjo. Lucas 1:26. Vocês não têm hora para ir embora não, né? Porque eu estou olhando a hora aqui, né? Não tem não. Então tá, Lucas 1:26. Então fala lá assim, ó. No 6º mês, aqui falando do anúncio então do nascimento de Cristo. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então o anjo que foi anunciar, né, a Maria, né, que ela teria um filho e esse filho seria o Salvador, foi o anjo Gabriel. Então aqui é mencionado. Não tem mais menção de nenhum outro nome de anjo. É só Miguel e Gabriel,
né? Esses os dois nomes que aparecem. Então, esse foi um dos ministérios dos anjos, anunciar o nascimento de Cristo. Eu acho que não fala o nome, não. Você lembra onde que está? Não. Tem que procurar... que quando fala do nascimento, da promessa de Isaac. Não sei se fala o nome. Acha lá o versículo para a gente ver. Desposada é casada. Assim, na verdade, naquele tempo, assim, na cultura judaica, quando fala que Maria era desposada com José, na cultura judaica tem um período que seria o noivado, mas que já é um compromisso bem sério, assim, que já é praticamente o casamento, né? Então, ela já tem aquele compromisso, ela já tinha aquele compromisso com José e não estava, assim, casada. Por isso que ela ficou tão nervosa, assim, José ficou tão nervoso, como que vai ser isso, né? Eu nem casei ainda com ela já vai estar grávida, então não é meu se a gente é casado, não podia ser dele, né? Então... ela desposada aqui é que era esse tempo de um noivado, né? Mas que já era bem firme mesmo e que eles iam se casar, tá? Depois, um outro ministério, né, dos anjos foi de proteger Jesus e de confortar, né? Quando Herodes resolve, né, que manda matar, né? Jesus, ele fica sabendo que nasceu, né, o rei, o Messias, o rei, e ele manda matar. Foi também um anjo que aparece e fala para José e Maria saírem dali, e eles foram para o Egito então, para fugir de Herodes. Então os anjos foram usados para proteger Jesus. Quando Jesus estava no Getsêmani, antes da sua morte, ele estava ali angustiado, ele chegou a suar sangue. Foram anjos também que foram lá confortá-lo, né? Quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado, né? Então ele ficou 40 dias e ele foi tentado pelo inimigo. Depois, quem foi lá cuidar de Jesus, né? Foram os anjos, tá? Quem tirou a pedra do túmulo, né? Então que as mulheres chegaram ali para, né, visitar o túmulo de Jesus e viram que a pedra já tinha sido removida, foram os anjos que tiraram a pedra, né? Quem anunciou também a ressurreição, né? E não sei por que contaram para mulher, não sei se acharam que elas iam espalhar, não sei, mas escolheram mulheres, né? As primeiras ficaram sabendo da notícia. Mas quem anunciou foram os anjos também, né? E além disso, eles têm o ministério, então, né, de servir, né? Os anjos, eles têm esse ministério, essa função de servir, né, aos cristãos. Então, além do seu ministério em relação à adoração a Deus, né, e servir a Deus, também os anjos são usados para nos servir. Deus manda os anjos para nos proteger e para nos servir, né? Eles nos observam e eles nos protegem. Hebreus capítulo 1, gente, assim, ele fala bastante aí dos anjos, é um texto muito bonito. Hebreus, capítulo 1, a carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, o capítulo 1, ele vai falar da supremacia de Cristo, né? Hebreus está sempre falando da supremacia de Cristo, quer dizer, Cristo está acima de tudo e de todos, né? E aí ele vai falar que Cristo é superior aos profetas, e depois ele vai falar, olha, no versículo 3, fala assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho?
Então, aqui ele começa a falar dos anjos, a diferença, então, como Cristo está acima dos anjos, porque a qual dos anjos Deus disse isso? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, mostra que Cristo é superior aos anjos, por isso a gente não pode adorar aos anjos. Por isso que quando João, quando ele teve a visão do Apocalipse, e o anjo apareceu para ele, e o que ele fez? Qual foi a reação imediata dele? Ele se prostrou diante do anjo. O que o anjo fala para ele? Levanta, meu filho, eu não sou Deus não. Levanta. Um anjo de verdade não recebe adoração. Anjo não recebe adoração, porque ele sabe que o único digno de adoração é Deus. Se receber, pode saber, não é anjo não. E aí ele continua falando aqui, né? E lá no versículo 14, ele fala assim, ó: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha que maravilha. Ele está falando dos anjos. Ele está falando, olha, os anjos, eles estão abaixo de Cristo, porque Cristo é o próprio Deus encarnado, é o Salvador, é o Senhor. Agora os anjos, eles são espíritos ministradores. Eles estão a serviço. Eles são enviados por Deus para serviço a favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Então, a nosso serviço. Eles estão, né, para nos servir, nos proteger, eles observam. Agora, gente, anjos e demônios, eles têm poder limitado, né? E, embora sejam seres espirituais, eles não têm os atributos de Deus. Então, onisciente é só Deus. Quem sabe os pensamentos, quem conhece todas as coisas é só Deus. Anjos e demônios não, né? Eles sabem o que a gente fala, o que dá para ver, eles observam, mas o pensamento não. Né? Então, eles servem, nos observam e nos protegem. Pode passar. Agora, e os demônios? Né? Quem são então? E o que são? Então, demônios também são seres espirituais criados, né, por Deus, mas não como demônios. Eles foram criados como anjos. Então, são anjos caídos. Né? São seres espirituais. Então, essa criação, inclusive, não fica claro na Bíblia quando foi, mas provavelmente durante a criação, né, a gente não sabe em que momento da criação isso aconteceu, mas antes da criação do homem, porque quando o homem pecou, quem que foi usado para ir lá, né, para tentar Eva? O próprio Satanás é que foi lá, né? Então a serpente que foi lá tentar Eva já era um demônio, né? Então já era o próprio Satanás. Então isso já tinha acontecido, essa queda dos anjos já tinha acontecido. Ela é pré-adâmica, quer dizer, antes de Adão, mas o momento exato não se sabe. Provavelmente foi depois de quando Deus disse e viu Deus que tudo era muito bom, né? Porque até então tudo era muito bom. Então alguns acham que é desse período, entre esse momento, entre uma vírgula e outra, entre o momento que Deus disse e viu Deus que tudo era muito bom e o momento que criou Adão e Eva, é que isso aconteceu, né? Então, mas exatamente a gente não sabe. Então os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora operam continuamente o mal no mundo. Então lá em Judas, olha o Judas aí de novo. Lembrando que esse Judas, gente, não é o Judas que traiu Jesus não, viu? Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus. Então, Judas, versículo 6. Então fala assim, olha, e há anjos, falando do destino dos falsos mestres, né? Então fala lá assim, olha, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Então aqui a gente vê que alguns dos anjos caídos, eles foram aprisionados e eles estão aguardando juízo. Outros estão soltos,
outros estão por aí, né, no mundo. E qual que é, né, o propósito? Operar o mal no mundo, é seguir as ordens de Satanás. Então, Satanás, que é o nome, né, do cabeça, então, ele seria o chefe, né, dos demônios, vamos dizer assim. E existem outros nomes que se referem a ele na Bíblia. Então, além de Satanás, a gente pode encontrar diabo, serpente, Beuzebu, Lúcifer, Belial, o príncipe deste mundo, o príncipe do poder do ar, o maligno. Todos esses termos estão fazendo referência a Satanás, né? Lá em Jó, é muito claro isso, né? O livro de Jó, lá antes de Salmos, Jó capítulo 1. Então, quem já leu o livro de Jó aí, sabe que tinha um homem, né? Que era íntegro e reto e temente a Deus. E aí, Satanás, então, vai querer testar esse homem. E aí, olha, a proposta de Satanás no versículo 6 fala assim, olha, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, aqui fica bem claro, né? Os filhos de Deus aqui, é esse versículo que eu tinha comentado com vocês, que às vezes filhos de Deus está se referindo a anjos. Então, os anjos vieram diante de Deus. E aí, com certeza ele não foi convidado, mas ele foi, né? Então, Satanás foi também junto com eles para perguntar sobre Jó, né? Para falar de Jó e para querer testar então a fé de Jó, né? E em Isaías 14, tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28, a gente tem um relato da queda aqui de Lúcifer, né? Isaías capítulo 14. Então, assim, tudo isso que a gente vê, né? Por exemplo, esse texto aqui, né, de Isaías 14, do 12 até o 15, existem também alguns estudiosos que discordam. Tem estudiosos que falam assim, olha, não está falando de Lúcifer, está falando do rei mesmo. Existe. Então é um assunto polêmico até entre os estudiosos, entre os teólogos, entre pessoas que estudam isso a vida toda, porque não é muito claro, porque são metáforas que são usadas, são figuras de linguagem, são, né, formas de expressar que não são tão claras. E aí isso gera várias interpretações. Então, tanto para quem quer defender, como, né, para quem discorda, tá? Então, vocês podem encontrar teorias contrárias a isso também. Mas existem vários que defendem essa teoria, então, de que a partir do versículo 12, ó, Isaías 14, 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, aqui estaria fazendo referência, né, a Satanás. Então, quando falo estrela da manhã, né, estaria, até aqui é uma forma de fazer uma comparação, porque, né, com o próprio Cristo, né, é uma semelhança, porque essa descrição é feita, né, a Cristo. Mas, então, antes, né, da queda, ele era chamado, então, filho da alva, né? Como foste lançado por terra. O que aconteceu? Qual foi o pecado de Lúcifer? Qual foi o pecado de Satanás? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser Deus, igual a Deus ou maior que Deus. Foi isso que ele quis, né? Então, o orgulho, né? A vaidade, né,
esse desejo de ser igual a Deus foi o pecado de Satanás, e foi isso que gerou a queda. E aqui fala do seu fim, da sua condenação. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, essa é a condenação para ele. Pode passar, por favor. Então, Satanás, antes da queda, ele era um anjo. E ele era um querubim. Ele era um querubim. Então, Ezequiel 28. Ezequiel. A gente quase não lê Ezequiel, né? Ezequiel 28. Porque aqui, olha, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, é como se estivesse falando de um rei, Então, aqui em Ezequiel, fala a lamentação pelo rei de Tiro. Então, é como se estivesse referindo ao rei de Tiro, de uma nação, mas está fazendo referência a Satanás. Então, é o versículo 14, mas antes, a gente pode ler um pouquinho antes, porque a gente vai entender a mesma coisa que Isaías fala, a partir do versículo 12. Fala assim, olha: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Então, olha só, aqui está mostrando que, Satanás, quando ele foi criado, ele era um querubim. Ele era um querubim da guarda, E as pedras preciosas foram criadas para ele. Quer dizer que ele era muito bonito. E ele se envaideceu tanto, e a sua vaidade foi tanta, foi tamanha, que ele caiu, que ele se rebelou contra Deus. Então, esse é o estado dele antes da queda. E aí ele é chamado de príncipe dos demônios. Então lá em Mateus 12, 24, vai falar: Mateus 12, 24, fala assim, olha: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele os demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Aqui uma acusação em relação a Jesus, mas olha, Belzebu, maioral dos demônios. Aí depois fala, de Jesus, não é esse o versículo, acho que eu pus, cadê? Mateus 12, 24. O príncipe dos demônios, mas eu acho que ele é chamado assim, tem outro versículo. Tem um outro versículo que Jesus fala isso também, às vezes eu pus em outro lugar. Então, esse é um dos títulos que ele recebe, Também Belzebu e maioral dos demônios. Mas ele é chamado, lá em João 8,44, quando Jesus faz referência ao pai da mentira, João 8,44 vai falar que ele é homicida, ele é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, fala assim, olha: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, homicida, mentiroso, pecador, né, acusador e nosso adversário. Pedro, ele vai falar, né, que Satanás, o nosso adversário, ele anda em derredor, né? Então, ele é o adversário das nossas almas, porque o objetivo dele, dos seus anjos caídos, né, dos demônios, é atrapalhar a obra de Deus, né? É fazer tudo contrário ao que Deus faz. E só que, né, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, o que fala lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7, fala assim, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, ele, né, não é onisciente, como eu falei aqui, ele não sabe todas as coisas, né, e a sua ação pode ser resistida pelo crente, né? Nós podemos resistir ao diabo. Pedro também vai falar isso, né? Lá em 1 Pedro 5, que é o versículo anterior aqui, 1 Pedro capítulo 5, ele fala assim, olha, primeiro, lá no versículo 6, ele fala, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Primeiro ele manda que a gente se humilhe sobre Deus, se sujeite a Deus. Então nós temos que nos sujeitar e nos humilhar a Deus. Mas, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Então, nós temos que resistir, né? Nós precisamos resistir como? Na fé. E sujeitando a quem? A Deus. Humilhando a Deus, nos sujeitando a Deus e resistindo na fé. E lá em Efésios, Paulo vai falar da armadura. Quando Paulo fala lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ele vai falar da armadura que nós temos que usar para poder resistir ao diabo. Então, o capacete da salvação, né, a espada que é a palavra, a oração, as sandálias do evangelho, toda a armadura que são as armas que a gente tem que usar. E ele está sob a autoridade de Deus. Se a gente olhar lá em Jó, de novo, no capítulo 1, o versículo 12, o que acontece? Satanás, ele vai lá para falar de Jó. Tem visto o teu servo Jó? Tal. Ah, mas por que você acha que ele é, né, temente desse jeito? Porque ele tem tudo. Tira então. Posso? Ele pede autorização para Deus. Satanás só toca na vida de Jó porque Deus permite. Deus permite e fala assim, só não lhe tire a vida. Então, ele pôde fazer isso porque Deus permitiu. Então, toda a ação dos anjos e dos demônios estão debaixo da autoridade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo, né? Nada foge do seu controle, nada o pega de surpresa, nada nem ninguém, nada. Então, ele está sob a autoridade de Deus. Pode passar. E aí, Efésios, que eu acabei de falar, Efésios 6. Vamos ler lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Quando a gente fala dos demônios, não aparece uma hierarquia tão clara como dos anjos, né? Então, aqui em Efésios, é o que chega mais próximo disso, né? Nos versículos aí 11 e 12, né? Fala assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, né, o inimigo e seus demônios, eles estão sempre querendo, né, frustrar os planos de Deus. E foi o que eles sempre fizeram, e tanto
quando a gente vê nos evangelhos, né, o ministério de Jesus ali, todas as dificuldades que Jesus passava, né, todas as calúnias, todas as acusações, tudo que ele passou foi, né, é claro que seres humanos participaram, mas a organização ali, né, era, né, dos demônios de Satanás. Ele estava o tempo todo tentando pegar Jesus, né, e até mesmo usando os discípulos. Quando Jesus fala para Pedro, né, quando Jesus fala que vai morrer e Pedro fala, não, Senhor, você não vai morrer. O que Jesus fala para ele? Arreda-te, Satanás. Porque isso não vem de Deus. Então, até mesmo o discípulo que estava próximo de Jesus foi usado, né? E foi influenciado ali, naquele momento, por Satanás. Para tentar o quê? Frustrar os planos de Deus. Então, o objetivo dele é esse. E não existe assim uma classificação, vamos dizer assim, muito clara na Bíblia. Então, quando Paulo fala aqui, né, contra as ciladas do diabo, aí ele fala, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, assim, o que os estudiosos dizem? Que como existe uma ordem dos anjos, provavelmente existe também dentro, né, uma ordem também em relação aos demônios. Mas isso não fica claro, né? A gente não tem isso bem definido. Então, existem essas várias denominações aqui, esses nomes que se referem, né? Mas assim, nomes e quem é superior a quem, qual a função de cada um, isso não fica claro. E eu creio que se não está aqui é porque a gente não precisa saber mais do que isso, né? Então, assim, existem muitas teorias. Se você for procurar, tem de tudo, gente. Tem de tudo. Agora, é muito complicado, né? Eu acho que é algo que a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, porque você tem que ter muito discernimento, né, em relação a isso. E aí, essa hierarquia, então, ela não é muito bem definida, né? Mas o que a gente sabe? Que destes demônios, né, alguns já estão presos, como a gente viu, né, já em um versículo em Judas, e agora 2 Pedro 2:4, segunda carta de Pedro, estou acabando, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 4, fala assim, olha, ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo. Aqui está falando da condenação desses anjos. Então, alguns já foram, né, aprisionados e eles estão aguardando o dia do juízo final. Nesse dia do juízo final, todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse é o destino dos demônios e de Satanás. E eles sabem disso. Eles sabem que o destino deles é esse. Eles sabem quem é Jesus, eles reconhecem a autoridade de Jesus. Todas as vezes que Jesus ia, né, expelir um demônio, expulsar um demônio, eles reconheciam a autoridade de Jesus. E eles sabem o destino deles também, né? Então, alguns estão presos e alguns estão soltos, cumprindo as ordens de Satanás. Então, existem os que estão soltos, existem aqueles que estão lá aguardando o juízo. Pode passar. Então, os demônios, eles basicamente se opõem e tentam destruir toda a obra de Deus. Mas eles, como a gente falou aqui, eles são limitados pelo controle de Deus. E eles têm poder limitado. Tem poder, tem, mas até onde Deus permite. Mais do que isso, não, né? E eles podem causar, né, doenças, podem possuir homens e animais, se opõem ao crescimento dos filhos de Deus e disseminam falsas doutrinas. Lá em 1 Timóteo 4:1 a gente vai ver isso, que as falsas doutrinas também têm origem onde? Nos demônios. Então, às vezes, gente, é um versículo, é uma coisinha que pega aqui, distorce e tem uma carinha bem bonitinha, né? E aí depois, quando você vai procurar, você vai ver aquilo está contradizendo a Bíblia. Tem heresias
Então todas essas seitas e heresias que a gente vê por aí, elas começam com uma meia-verdade, com uma interpretação de um versículo fora de contexto, e aí aquilo vai, né, gerando outras doutrinas, e de repente as pessoas estão cegas, acreditando que aquilo é a verdade, mas estão, né, cegas pelo inimigo, porque lá em 2 Coríntios 4 também fala isso, 4:4, porque se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, né? No qual o Deus deste século lhe cegou o entendimento. Então, ele cega o entendimento para que as pessoas não enxerguem a verdade, né? E aí, podem causar doenças? Podem. Ah, então quer dizer que toda doença é o demônio? Não. Isso é uma das... Pode acontecer. Porque quando Jesus foi curar algumas pessoas, era caso, né, de possessão. Às vezes a pessoa, né, achava, ela estava doente, mas o que causava aquela doença era o demônio. Isso pode acontecer, mas não é que toda doença é culpa do demônio. Nós somos seres humanos, temos um corpo físico e por causa do pecado a morte entrou. Agora, a morte, ela, né, pode vir de várias formas. O nosso corpo, ele adoece. Ele adoece. Se a gente não cuidar, adoece. Às vezes, mesmo cuidando, tem doenças que aparecem. A gente fica doente, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, muitas pessoas, por falta de sabedoria, interpretam dessa forma. A gente estava até conversando sobre isso, né? No dia do curso de visitação, o pastor mencionou isso. De casos gravíssimos de pessoas que falam para a pessoa parar de tomar o remédio, né? Faz uma oração ali, expulsa como se fosse o demônio e a pessoa parar de tomar o remédio. Quer dizer, isso é gravíssimo. E aí? Então, a gente não pode ser radical nesse sentido. Então tem que ter muita sabedoria, muito discernimento, porque pode ser causado, pode, mas não é toda, né? E além disso, de Jó foi, né? Agora, nem todas são. E aí, uma outra questão aqui é da possessão, né? Que é algo que a possessão demoníaca, né? Isso acontece? Acontece. E é uma ação, né, de dentro para fora, né? Que toma conta da pessoa. Mas essa pessoa, desde que ela não seja salva. Porque os salvos, aqueles que têm Cristo, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, são habitados pelo Espírito Santo. E luz e trevas não andam juntos. Se nós somos selados pelo Espírito Santo, ele habita em nós, o demônio não pode possuir. Ele pode influenciar, tem a atividade demoníaca em relação, né, com as pessoas, aos salvos. Mas é de fora para dentro. Quer dizer, é opressão, é alguma outra ação. Mas essa não, é tentação, né? Então são outras ações. Mas a possessão, não. Pode passar. Então, né, lá em Lucas 10:19, né, a gente vê que quando a comissão dos 70, né, quando Jesus manda para que eles saiam e vão pregar o evangelho, Lucas 10:19, ele fala assim, né? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Então, Jesus, ele deu autoridade, né, para que os seus discípulos expulsassem os demônios. Então, toda a expulsão, tudo que o discípulo faz, tudo que o cristão faz, é sob a autoridade de Cristo. Por isso que é sempre em nome de Cristo, né? Em nome de Jesus, porque o poder é de Jesus. Ninguém tem poder nenhum para fazer isso, né? É o próprio Jesus, a autoridade vem dele. E o destino definitivo dos demônios está muito claro lá em Mateus 25:41. Mateus 25, o versículo 41, que fala assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Então aqui, né, quando Jesus vai contar, ou, né, fazer a referência àqueles que chegarem, né, no juízo final. Então, apartai-vos de mim, aqueles que não são deles, né, malditos, vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então esse é o destino do diabo e dos seus anjos, do fogo eterno. E Satanás, embora tenha poder, embora tenha os demônios, embora a sua ação esteja ocorrendo neste mundo aqui, né? E a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, mas ele foi derrotado na cruz. Então a gente vai ver esses últimos versículos aqui para encerrar. Colossenses 2,15. Porque esse é o mais importante, é que a morte de Jesus na cruz foi a derrota de Satanás. E isso, gente, a primeira vez que isso foi dito foi lá em Gênesis, né? Foi lá em Gênesis 2, quando fala em Gênesis, deixa eu achar agora. Isso, quando fala, tu lhe ferirás isso, a cabeça. Em Gênesis 3:15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Lá em Gênesis 3, já estava a profecia de que, a partir do momento, olha, o homem acabou de pecar. O pecado acabou de entrar. Mas o plano já estava pronto. Deus não foi pego de surpresa, ele já sabia. Então, né, quando fala, né, Jesus, ele feriria a cabeça da serpente, que é na cruz. Na morte de Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente. Embora a serpente ferisse o seu calcanhar, que seria a tentação que Jesus passaria, né? Então, em Colossenses 2,15, olha o que diz aí. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. De quem? Nos principados e as potestades. Então, Jesus venceu os principados e potestades onde? Na cruz, né? Hebreus 2,14. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, olha, pela morte de Jesus, ele destruiu o diabo, né? E 1 João 4,4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, fala assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, maior é o que está em vós, que é Jesus, do que aquele que está no mundo, que é Satanás. E capítulo 5, 18 e 19, que fala assim, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo jaz no maligno. Ele está aí solto e tem a sua ação. Mas aqueles que são de Deus, quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E a morte de Jesus é a vitória sobre Satanás e seus anjos caídos. Então, a nossa certeza é essa, nós servimos a Deus. O nosso Senhor é Jesus Cristo. E é Ele que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E eu creio que assim, o que a palavra nos traz sobre esse assunto, e sobre essa realidade, é isso. E que nós possamos ter
certeza, né, de que Jesus é o Senhor das nossas vidas e que nós não precisamos temer nada, né, porque Ele é conosco, né, e Ele manda os seus anjos para nos proteger e para nos guardar.